Olá, caríssimos professores, tudo bem, caríssimos estudantes? Satisfação reencontrar vocês aqui em mais uma aula de quê? Aula de educação física, lógico, claro. Com quem? Comigo, com a professora Irislene, mas vocês já podem me chamar de Prof. Iris sem problema nenhum, tá bom? E nós vamos aí dar continuidade às nossas aulas e eu já quero saber, caríssimo estudante, caríssimo professor, como estão chegando as aulas aí? Então, estão conseguindo cumprir as atividades, estão conseguindo captar aí as informações, as trocas, né, de informações com relação aos conteúdos trabalhados? Está fluindo? Está tudo na paz? Tudo tranquilo? Que bom então! Eu gostaria muito desse feedback com frequência, o envio das fotografias. Se ainda tiver alguma turminha aí que não enviou a sua foto, dizendo qual é a localidade, qual é o nome da escola, quantos estudantes tem na turma, faça isso por gentileza, que eu quero colocar a foto de vocês lá na última aula. E como eu estou aí chegando no próximo do final aí das últimas aulas, já tenho que fazer isso com antecedência, né? Eu preciso dessas fotos com antecedência. Então já envia a foto de vocês aí, tá bom? Então, bora ver o que nós temos aí hoje na nossa aula de Educação Física, aula de número 5. Essa aula de hoje vai tratar sobre uma temática muitíssimo importante, que é o que, Prof. Iris? Olha só, atividade física na prevenção da LE e da DORT. Você, caríssimo estudante, sabe o que significa esse jogo de letrinhas aí, LE e DORT? Não é ler, tá? É ler. LE e DORT. Associando, né, observando essas imagens, você já vai poder ter aí uma ideia. Então, a gente está falando de dores, né? De dores em determinadas regiões, que são causadas pelo quê, Prof. Iris? Já eu te conto, calma aí. Antes de mais nada, já pega teu papel, já pega teu caderno, tua agenda, teu lápis, tua caneta, teu marca-texto para fazer o mapa mental dessa aula de hoje, tá? O esqueminha, o desenho, a ilustração que ficar mais importante aí para você com relação a essa aula. Tudo bem? Maravilha. Então, bora lá. Para isso, vou trabalhar com vocês na agenda a definição do que vem a ser a LE e a DORT. Trago também aqui alguns dados epidemiológicos sobre saúde ocupacional. Então, a gente está falando aí de trabalho, né? Muito bem. Trago aqui fatores de risco determinantes da LE e da DORT, os benefícios da atividade física para LE e DORT, ginástica no ambiente de trabalho. Eu já dei até alguns spoilers nas aulas anteriores, já falei o nome dessa ginástica. Quem lembra aí? Fala para mim qual é o nome dessa ginástica. Quero ouvir daqui, hein? Muito bem. E dicas, recomendações e atividade física para a prevenção da LE e da DORT. E aí a Prof. Iris já entra na primeira subtemática aqui, que é a definição. Então você já começa a pensar, prof, então está relacionado aí a dores pontuais, né, localizadas aí. E por que essas dores acontecem? Por que é chamado esse nome de LE e de DORT? Olha só, gente, a LE, ela significa lesão por esforço repetitivo ou lesões por esforços repetitivos. Aí você já deve estar pensando, eu imaginei que você deve estar pensando, prof, então quer dizer que se eu ficar repetindo um movimento, eu posso ter essa tal dessa LE? Sim, pode. Se você realiza movimento aí de forma repetitiva por um longo período de tempo, você pode sim ter esse tipo de lesão. E aí essa LE, como o nome fala, lesões por esforços repetitivos, né? Ela designa aí distúrbio músculo-esquelético, ou seja, está ligada aí ao músculo e ao esqueleto e também às atividades ocupacionais, aquilo que a gente realiza com frequência aí no trabalho. Vou dar um exemplo, já vou dar o primeiro exemplo. Digamos que você passa o dia todo aí, né, digitando. Esse movimento de ficar digitando, se eu não estiver pensando aí na minha ergonomia,
né, não tiver um cuidado, uma atenção especial aí no ajuste, na altura da minha mesa, na altura do meu teclado, na posição aí do meu mouse, na ergonomia desse mouse, né? Esse posicionamento da mão, por exemplo, ficar muito assim para cima, isso vai me causar uma lesão, né? A longo tempo isso pode me causar uma lesão. De um incômodo pode ser levado aí uma lesão. Então eu estou relacionando aí esse esforço, né? Essa movimentação repetitiva de forma que eu não estou confortável, né? Então, se causou uma lesão, não está confortável, está desagradável. E aí eu vou fazer algum alongamento, eu vou tentar fazer uma massagem para tentar aliviar, mas vou voltar a fazer aqui aqueles mesmos movimentos novamente, né? Então, se eu não tiver esse cuidado, essa atenção pode sim levar aí a uma lesão chamada de LER. Tudo bem? E aí tem origem multifatorial e ela é complexa, então ela pode acabar se irradiando e você não consegue direito entender como é que surgiu aquela dor ali, por exemplo, no teu punho. Não é um diagnóstico e nem é exatamente uma doença, né? A média de 30 doenças em um conjunto aí que vai poder levar a essa LER. E aí eu dei um exemplo, um único exemplo aí nesse primeiro momento sobre essa LER, sobre um esforço repetitivo, uma movimentação repetitiva, onde o punho aqui, é bom que se entenda que a gente não está pensando no benefício do exercício físico. Eu estou trabalhando, eu estou me esforçando, estou executando algo com essa movimentação muito repetitiva. Imagina aí, por exemplo, as pessoas que trabalham na construção civil, que carregam aí sacos, que carregam muito pesados, né? Carga muito pesada, que transportam materiais de um lado para o outro de forma repetitiva. Será que essas pessoas são suscetíveis a terem aí, a desenvolverem lesões? Isso aí é com certeza, né, gente? Vou dar um exemplo para vocês, um outro exemplo para vocês entenderem sobre essas lesões. Eu, na minha época da primeira faculdade, eu não tinha tanto tempo de ficar fortalecendo minha musculatura. Então, quando dava 10h20 da noite, né, 22h20 da noite, eu tinha que sair correndo do terceiro piso, né, não tinha elevador na época, do terceiro piso, correr para poder chegar lá embaixo, correr mais um bocado, para chegar na parada de ônibus e não perder o ônibus, né, para ir para casa. E aí eu fui fazendo esse movimento, esse trajeto, esse deslocamento por diversas vezes. Nisso, o que ocasionou, prof? Ocasionou um tipo de lesão, né? O que tipo de lesão causou? Uma lesão pontual no meu joelho, porque meu joelho não estava fortalecido. Então ele acabou sendo lesionado, ficou aquela musculatura, ficou aqueles ligamentos ali fragilizados. E isso pode acontecer aí também em relação às lesões por esforço repetitivo, como eu citei aí o exemplo do punho, né? Vai ficar enfraquecido, vai ficar dolorido, eu não vou conseguir realizar o mínimo do meu trabalho com qualidade. Então a gente tem que observar esse ponto aí também. Tudo bem? Maravilha. Que mais, Prof. Iris? E aí existem diversas lesões, né? Entre essas lesões, entre esses incômodos, a gente pode ter aí a presença da síndrome do túnel do carpo, que fica onde, prof? Fica aí justamente localizada aí no nosso punho, tá? Então é um estreitamento desse túnel do carpo, que é localizado no nosso punho e que causa aí uma compressão de várias estruturas que estão existentes ali, certo? Ao longo desse túnel, inclusive um nervo aí chamado nervo mediano. Então isso causa essa inflamação, esse incômodo aí, essa lesão, esse rompimento aí, essa fragilidade aí nessa região. Então a gente tem aí a síndrome do túnel do carpo. E aí eu vou sair aqui desse slide para você ver melhor esse slide, tá bom? Então olha só, pedi para o meu diretor abrir aqui esse slide, né? Isso, muito bem. Eu tenho também aqui a síndrome miofascial. Ela tem aí a dor da musculatura e outras partes moles, né, em determinada região do corpo, sem que haja necessariamente aí uma tendinite ou a tenossinovite,
né? Sei que a gente não necessariamente seja uma dor que se estenda para o braço inteiro, por exemplo. É uma dor ali pontual. Entre essas dores, esses incômodos, essas lesões, a gente vai ter aí as cervicalgias, artrose, epicondilite, bursite e miosite. Então, tudo que você vê que terminar com ite, a gente está falando de quê, prof? Estamos falando aí de inflamação. Então, bursite, epicondilite, miosite, tudo isso fala-se de uma inflamação, certo? Essa bursite aqui, ela está localizada aí no ombro, né? Aqui acima do nosso braço, ela vai incomodar aqui nessa região. Eu já sofri bastante, né, dessa lesão, né, dessa bursite. Também tem a tendinite, né, que é um outro tipo, que se estende aí pelo braço todo, tá? Então, quando terminar com ite, a gente está falando de inflamação. E o que vem a ser DORT, prof? Olha só, DORT são distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Então, a gente está falando de lesões pontuais, onde é que normalmente elas acontecem, né? Quando eu estou realizando aí um determinado trabalho. E aí, ó, olha só, eu já me adiantei aqui um pouquinho com vocês sobre a tendinite. Ela é uma inflamação do tendão, né? De tendão. Tenossinovite é uma inflamação do tendão na baía sinovial. Eu tenho também a sinovite, uma inflamação na bainha sinovial também. A neurite, uma inflamação no nervo, tá? Então, a gente consegue perceber que existem diversas inflamações, diversos incômodos que podem ser causados aí. Quais são os sintomas, né? Quais são os sinais que a gente percebe aí, prof. Iris? Aí agora é bom que você faça suas anotações, faça seu esqueminha aí, tudo bem? Então, nós temos aí dores musculares, né? Dores articulares, então vai ter a presença, quando eu me referi aí a esses tipos de lesões, vai também apresentar uma espécie de um TED, de uma frustração aí, tá? Um cansaço geral. O que a gente tem mais aí? Uma irritação, ansiedade e alterações no sono, né? Não existe qualidade de sono aí. Eu também posso observar um desconforto postural. Então, vamos imaginar aí, olha só, eu estou realizando aí determinados movimentos e esses movimentos, para mim, se tornam muito desconfortantes, né? Também consigo perceber varizes de membros inferiores. Então, a gente já consegue perceber diversos sinais, diversos sintomas aí relacionados a esses tipos de lesões, certo? O que mais que nós temos aí, prof. Iris? Olha só, nós temos também pouca disposição para hábitos saudáveis fora do trabalho. Então, normalmente as pessoas que têm aí com frequência, eu até contei a historinha para vocês agora há pouco, minha, né, quando eu estava na primeira faculdade, eu não tinha tempo para o fortalecimento, né, eu achava que não tinha tempo, então eu descia, eu precisava ir embora para casa, não poderia perder o ônibus, eu descia, né, então a gente já consegue comprovar e perceber realmente que a pouca disposição ou a pouca observação e consciência desse trabalho muscular de fortalecimento aí vai acabar nos prejudicando, né? Porque eu estou acabando dando muita conta ao trabalho e pouco para os cuidados pessoais aí com relação ao meu corpo. Muito bem. O que mais que eu tenho? E aí eu vou abrir aqui esse slide para você acompanhar comigo e registra aí. Olha só. Diminui aí a agilidade dos dedos, tá? Então a gente consegue perceber. Dificuldade em pegar objetos pequenos, né? Existe ali o incômodo que eu mencionei para vocês. Dificuldade em carregar pesos, nem pensar, né? Dificuldade em permanecer sentado por muito tempo. Dificuldade em manter os membros superiores e os membros inferiores elevados por mais tempo. Então não existe uma força para poder sustentar tudo isso. Pode acontecer de ter dificuldade em manter a caligrafia, a escrita, correto?
dificuldade em segurar o telefone, dificuldade para cuidar de crianças, dificuldade também na higiene pessoal, como por exemplo, cortar o cabelo. Imagina pentear o cabelo se você tiver aí com uma lesão no seu punho, né? Se esse incômodo estiver ali muito presente, se estiver ali presente, você vai sentir a dificuldade até mesmo pentear o cabelo, cortar o cabelo. Também pode haver dificuldade nas atividades domésticas, ou seja, a pessoa que se encontra com esses tipos de lesões, de Leia ou de Dort, ela vai sentir dificuldade para as atividades simples do dia a dia, né? Muito bem. Como que vai funcionar então, né? O que eu vou observar nesse indivíduo? Eu observo aí que esse indivíduo pode apresentar fadiga muscular, alteração de sensibilidade, uma sensação de peso, né, nessas regiões, também perda do controle de movimentos, né, não consegue dominar ali esse movimento, e também pode apresentar aí formigamento, certo? E aí, prof, tá, apresentou tudo isso, apresentou todos esses pontos aí que você acabou de mencionar, então, em que momento que eu vou procurar tratamento médico, né? Se apresentar aí, por exemplo, dor, né? Essa dor resistente ou uma dor crônica, uma dor que perpassa, ela permanece aí por muito tempo. Então, nesse momento aí é o momento de buscar aí um tratamento médico. Tudo bem? Maravilha. Vamos entrar num outro ponto que é o quê, prof? Dados epidemiológicos aí sobre a saúde ocupacional. E aí vamos observar aí todo esse cenário. Olha só, vou abrir aqui esse slide para você ver aqui junto comigo. Olha só. A Pesquisa Nacional de Saúde, e aí eu vou pedir para o meu diretor abrir aí, isso, realizada pelo IBGE, mostrou em 2013, tá? Que havia um número muito expressivo de trabalhadores que disseram ter tido diagnóstico, né, passaram pelo médico, diagnóstico de Leia e de Dort. E há décadas, dentre as doenças ocupacionais, são as mais frequentes nas estatísticas da Previdência Social. Então, é muito comum a gente ver aí, né, que o trabalhador busca dar conta aí do seu serviço, das suas atribuições, né, repetindo movimentos. Imagine uma pessoa que trabalha, por exemplo, na indústria, que faz um movimento ali repetitivo o dia inteiro, por semanas e semanas, meses e meses, se ela não é propensa a ter aí diagnóstico de Leia e de Dort, né? Relacionando aí e aumentando os números voltados aí para a saúde pública. Então a gente já consegue perceber que há sim um número muito expressivo. Até 2020, Leia e Dort, os transtornos mentais e o comportamento seriam, né, 78% da carga das doenças nos países em desenvolvimento, né? Muito trabalho, muita repetição de movimento, né? E aí agride essas estruturas aí músculo-esquelética. A Leia e a Dort é a segunda maior causa de afastamento no trabalho pelo INSS. Então você já percebe aí. E se não é feito um trabalho, gente, se não é feito um trabalho preventivo, né, de cuidado com os colaboradores, com os funcionários, aí que realmente vai ter um afastamento, né, um número significativo aí de pessoas se afastando do trabalho para poder buscar a sua saúde, né, retornar suas atribuições aí. O que mais que eu tenho aí, prof? Então, a Leia e a Dort, ela comete aí em maior grau e faixa etária de 20 a 40 anos, que é o momento que a gente está mais produtivo, não é? E principalmente a gente consegue perceber isso em grupos de mulheres, mas os homens também estão muito suscetíveis a isso também. A maior parte determinante é a organização do posto de trabalho. Então você já consegue perceber que se sua mesa, um exemplo, tá? Se sua mesa está bem organizada, está bem, foi pensada ergonomicamente na altura ideal de mesa, na altura ideal de braço, do encosto da cadeira, do apoio, né, para os seus pés, você vai ter menos sobrecarga nas estruturas. Se você realiza
o seu trabalho em pé o dia todo e esse movimento ele é muito repetitivo, ao final do dia, se eu não tenho um cuidado, se eu não tenho uma atenção especial, esses membros, esses músculos, ligamentos, eles podem começar a ter uma fragilidade, né, uma inflamação e levar aí uma lesão, que é mais difícil ainda de ser tratada, né? Vai exigir muito mais aí de você. Tudo bem? Isso aí. O que mais, Profires? Vou abrir aqui esse slide para você acompanhar de pertinho. Então, nós temos aí os profissionais que são mais suscetíveis a desenvolver aí a DORT, né? Essas dores aí. Os bancários, os metalúrgicos, os digitadores, os operadores de linha de montagem, operadores de telemarketing, os jornalistas, as secretárias. Você acha que acabou a lista? Não, ainda tem muita gente aí. Até nós, caríssimos estudantes, professores, e vocês, caríssimos estudantes, também estão suscetíveis. É só observar o cenário, e aí você consegue entender perfeitamente. As lavadeiras e passadeiras, as costureiras, manicures e pedicures, pedreiros e serventes, operadores de caixas, padeiros, remarcadores, ou seja, de forma bem geral, todo mundo está suscetível, né? Se não estiver com aquele cuidado e principalmente fortalecer as suas estruturas musculares. O que mais, Profires? Então, quais são esses fatores de risco? O que pode levar a essa LE e essa DORT, né? Além desses movimentos tão repetitivos e tão presentes aí, Profires? Olha só. A velocidade com que eu executo uma determinada função, né? O tempo, né, estático, a força que eu vou empregar, a repetitividade que eu vou exercer aquela determinada função. E aí eu trago diversos exemplos aí, né, que não alegram nem um pouquinho aí os nossos personagens. Como, por exemplo, vamos ver de perto. Os catadores, né? Os catadores aí de recicláveis, por exemplo. A gente pode observar se há repetitividade de movimentos. O que vocês acham? Olhem de pertinho aí. Observa o cenário, né? Eles estão ali separando todos os materiais, papéis, garrafas, enfim, vidro. Há possibilidade de ter repetição de movimento? Sim, né, gente? Então, também há possibilidade de acontecer aí esses tipos de lesões. Eu pergunto para vocês se há um tipo de ritmo de trabalho intenso. É muito intenso o trabalho desses profissionais? Será que é muito intenso? Trabalhar com móveis e equipamentos é incômodo? E aí você também vai observando a postura, tá, gente? Observa a postura, observa aí a repetição aí dos movimentos, tá? Observa tudo isso, todos esses cenários. O que eu vou observar mais também, prof? Necessidade de ficar parado ou sentado durante muito tempo seguido. Nós, estudantes e professores, a gente acaba entrando nesse cenário, né? E a exigência e a cobrança acaba sendo muito alta. Lembra que a gente pode começar a pensar em possibilidades para melhorar tudo isso, né? E fugir aí tanto da repetição, né, de movimentos, da exaustão, do estresse, que é normalmente tudo. Outro ponto para a gente observar, cobrança contínua para manter a produtividade, será que acontece isso? Com certeza, né, gente? Para produzir cada vez mais e errar cada vez menos, exige-se muita excelência da gente, tanto nos estudos quanto no trabalho, né, gente? Falei para vocês que eu estou fazendo outra faculdade, né? Então, entendo vocês perfeitamente nessa situação. Incentivo à produção cada vez maior, então, quanto mais você oferece, mais é exigido de você. Exigência de horas extras, será que é possível isso? Ambiente de trabalho frio e quente, será que tudo isso vai influenciar aí nas demandas do meu trabalho? Vai colaborar para esse cenário que não é nada propício aí para as lesões, gente? Então, tudo isso que eu trouxe para vocês agora, recente, fazem parte desse contexto, tá?
tá? O porquê que pode ser levado uma LER e uma DORT. Então, essa LER e essa DORT, por exemplo, aqui eu trago um exemplo para vocês. No trabalho eu faço vendas, olha só, em pé, no balcão. Nada forçado, é repetitivo, tá? Não é forçado, mas é repetitivo. Mas em casa, depois, quando chega o trabalho, eu passo 4 horas por dia escrevendo e digitando sem parar. Tenho tendinite no punho direito. Então, você já consegue perceber que sim, por mais que de um lado não haja tanta exigência minha, né, das minhas estruturas osteomusculares, há sim uma demanda de repetição de tempo, né? Então isso também deve ser levado em consideração. Olha só esse exemplo aqui que eu trago para vocês. Uso forçado e repetitivo. Todas as pessoas que se submetem a uma sucessão, né, uma repetição, e aí friso aqui, de movimentos por horas, por dias, por meses, por anos, né, elas estarão aí comprometendo as suas estruturas. Agora imagine você, caríssimo estudante, realizando esse tipo de trabalho aí. Por mais que seja alternado, né, cadenciado, tem um ritmo aí para dar essas marteladas, né, pegar esse movimento alternado aí, mesmo assim o movimento é repetitivo, né, está em um looping. Então, isso também pode comprometer aí as estruturas. O que mais, Profires? Olha só. Então, a gente pode ter aí problemas nas estruturas ósseas e pontas ósseas, nas estruturas musculares, nas estruturas tendíneas, nas estruturas articulares, né, nas bolsas. Também tem as estruturas nervosas periféricas. Então, tudo isso pode ser rompido, pode levar a um rompimento, uma lesão aí pontual. Então, caríssimo estudante, é importante que você fique atento a esses fatores que podem, sim, determinar aí se terá, né, futuramente poderá levar aí a algum tipo de lesão. E aí, como por exemplo, repetir mais uma vez aí para gravar, para registrar aí dessa aula. Então, pode acontecer repetição de movimento, esforço físico muito penoso, né, exige muito de você, a pressão mecânica, a vibração também, tá? O ritmo de trabalho aí muito acelerado, a invariabilidade, né, a monotonia de tarefas. Então, tudo é meio tá interligado. Essa repetição acaba nos levando à monotonia, né, à apatia. Então, tudo isso também pode estar levando aí essas lesões. O trabalho muscular estático, né? Então, estou muito tempo parado no mesmo lugar. Lembra que a gente começou a primeira aula falando sobre sedentarismo e comportamento sedentário. Então, daí você já associa também a questão das lesões, tá, gente? Retraimento dos tendões, ausência de intervalos para descanso. E aí, lembra que eu falei que pode sim haver ações que possam promover a saúde do trabalhador, a saúde do colaborador? E que ação é essa? Você lembra o nome? Você lembra a expressão que eu falei para vocês? Ginástica laboral, né? Ginástica voltada para o trabalho, né? Para trazer esse relaxamento a essas estruturas, a pensar, a trabalhar essa consciência corporal também, tá? Que mais, Profires? Então, é preciso que a gente faça pausas. Até mesmo aqui na nossa aula, após 1 hora, é interessante que você levante, que você se movimente, que você dê uma pausa para beber água, né? Eu aproveito para beber a minha água sempre quando o slide é um segredinho aqui, né? Aproveito para beber essa minha água nesse intervalozinho quando o slide está cheio, né? Que aí eu consigo falar com você mais tempo, aproveito para movimentar mais um pouco, né? Então, são estratégias que a gente vai criando, né, para buscar aí esse momento de
relaxamento no corpo, de melhora física, tá, caríssimo estudante? E você também vai poder fazer, e indico que você faça a cada 1 hora, né? Você faça uma pausa, por isso que tem também aí o nosso momento exercite-se mais e mais, para você dar foco também à sua saúde e à saúde do professor que está aí com você, tudo bem? Aspectos ambientais. Que aspectos ambientais são esses, prof, que podem influenciar aí, podem levar a esse cenário aí ruim? Então, vamos dizer que você está numa sala de aula em que do lado estão mexendo com construção civil e estão batendo lá em pregos, né? Ou em ferros o tempo todo. Se a janela da sua sala está aberta, se não tem uma acústica, né, bem fechada, se não tem um isolamento aí de acústica, você não vai conseguir se concentrar no seu trabalho, né? Não vai conseguir se concentrar aí nas suas atividades. Então, isso é um fator ambiental, algo externo a você que vai atrapalhar o seu rendimento. O ar-condicionado, se estiver muito gelado, se tiver um dia muito quente, né, e você sentindo esse calor aí, você não consegue se concentrar, não consegue ter um maior foco. Então, essas questões de aspectos ambientais vão influenciar sim. Posturas e movimentos inadequados, mantidos por muito tempo, de forma prolongada. Então, se você está aí deitado, né, escorregado na cadeira por muito tempo, daqui a pouco você está assim, ai, tá doendo minhas costas, ai, tá doendo aqui, tá doendo acolá. Então, você pode sim estar provocando, não só apresentando aí os incômodos, como também promovendo um cenário ruim aí para você, certo? O que mais, Profires? Olha só. Então, a gente tem agora os benefícios, que eu já venho conversando com você, os benefícios da atividade física para melhorar aí esse cenário da LE e da DORT no meu dia a dia. E aí, o que eu poderia estar fazendo? Posso ter a inclusão de ginástica laboral preparatória, né? Dentro desse contexto de ginástica laboral, a gente tem aí divisões de ginástica laboral que é preparatória, que vai acontecer lá no início das atividades, a ginástica laboral compensatória, a ginástica laboral de relaxamento, a ginástica laboral corretiva. Mas aí também, caríssimo estudante, exige um esforço maior seu, né? Exige um esforço maior do profissional em busca de fortalecer a sua musculatura, além daqueles 15 minutos, 20 minutos de pausa aí do trabalho, certo? A cada 1 hora, principalmente. E aí eu vou pedir aqui para abrir aqui esse cenário para você ver de pertinho aqui esse outro campo, que é o que, prof? Aumento, o que isso pode promover, prof? Essa ginástica laboral e esses alongamentos. Podem promover aí, olha só, podem promover a produtividade, podem promover prevenção de doenças. Eu também consigo perceber a redução das faltas, né? Então, o funcionário colaborador evita de estar faltando. Também redução do sedentarismo. Então, é um estímulo para que você busque um estilo de vida mais ativo. A melhora da autoestima. Então, tudo isso vai colaborar aí. O que mais que eu posso observar? Olha só. Ginástica laboral no ambiente de trabalho, caríssimo estudante. A gente já entendeu que é necessário, né? No ambiente de trabalho, no ambiente escolar. Essa ginástica laboral, ela vai melhorar a minha flexibilidade e a minha mobilidade articular. Ela também pode diminuir a fadiga e beneficiar a postura corporal. Eu vou trabalhar o que, gente? Consciência corporal. Então, eu estou aí me prevenindo, estou utilizando dela como prevenção de doenças articulares, que é basicamente o que a gente falou na aula de hoje. E aí, o que dentro dessa ginástica laboral, o que pode acontecer? O que pode apresentar de exercícios? Então, a gente pode ter exercícios de aquecimento do músculo esquelético, a gente pode ter aí a presença de alongamentos, né? Não é só alongamento. Então, a gente tem aquecimento, tem alongamento, tem exercício de resistência muscular localizada. Então, você vai trabalhar um pouco mais de força, né? Para poder fortalecer essas estruturas. E
tenha aí um momento de relaxamento ao término aí dessas práticas também. O que mais, Prof. Iris? A ginástica laboral, ela é uma atividade física dos colaboradores durante o horário de trabalho, tá? E vai variar aí em torno de 10, 15, até 20 minutos aí dentro da empresa, dependendo do quanto que isso é incentivado. Técnicas de alongamento, respiração, percepção corporal, treinamento postural, compensação muscular. Então, tudo isso pode ser trabalhado na ginástica laboral. Vai melhorar o teu coração, vai melhorar o sistema respiratório, também pode melhorar aí a consciência corporal, que é o que eu venho batendo na tecla desde o início. Faz um mapinha com isso daqui, hein? Prevenir doenças ocupacionais, essas que a gente já mencionou principalmente, e reduzir aí a fadiga, a exaustão, a monotonia, né? Tirar essa apatia do corpo aí. O que mais que eu tenho? Dicas para vocês, né? Já pensarem em diversos alongamentos ao longo das aulas, pós as aulas, tá? Vocês podem estar realizando aí para prevenção. Vocês podem procurar se levantar em torno de 20 em 20 minutos, se possível, né? Ou a cada 10 minutos, 10 minutos a cada 50, né? Perdão. 10 minutos a cada 50 trabalhado ou em estudo. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão poder caminhar, retirar os olhos do computador, das telas, né? Do livro e fazer um deslocamento. Se vocês perceberem aí formigamentos ou algum tipo de perca de sensibilidade, é importante que você fique alerta e busque aí iniciar aí os seus alongamentos. Pode ser que a sua circulação esteja comprometida, né? Não está circulando sangue direito nas pernas. Já falei para vocês que a panturrilha é o segundo coração, então ela precisa aí de muita irrigação sanguínea, precisa de trabalho de força, precisa de fortalecimento, né? Precisa de cuidados especiais. Utilizar de ginásticas de movimentação durante o dia e também ao chegar em casa, né, gente? Por dar aquela relaxada. Pois é. Se perceber aí dor intensa ou ininterrupta, você vai buscar um médico para verificar o que está acontecendo. Buscar se manter ativo, né, com atividades físicas sistematizadas e com esportes físicos também, caríssimos estudantes. E aí, para fechar a nossa aula de hoje, a gente chega aí no nosso momento exercite-se mais e mais 3 vezes. A ideia para hoje, gente, é o seguinte: o desafio de hoje, de 5 minutos, será uma laboral dançante na cadeira. Então, vocês vão afastar aí a cadeira aí, arranjar um espacinho, vão selecionar uma música bem alto astral, bem animada mesmo, bem bacana, tá? E vão reservar esse momento para vocês, de 5 até 10 minutos, ok? Vão realizar movimentos sem pressa e com muita alegria. Deixar bem destacado aqui que é a palavra que eu mais gosto, tá? Busquem alinhar a coluna de vocês e realizar aí dos dois lados. Que exercícios são esses, prof? Olha, a sugestão são esses daqui, tá? Estender os dedos, né, os punhos, abrir e fechar as mãos, tá? Girar o tronco com a postura ereta, tá? Eu estou bem aqui. Flexão da perna com extensão, a postura continua ereta. Abdução e rotação aí externa da coxa, tá? Então você vai estender uma perna à frente, flexionar de cima, vai tentar fazer aí a adução e flexão da coxa, né? Pode finalizar ela também aí com um giro próximo desse outro exercício. Vai buscar e tocar a ponta do seu pé, relaxar toda a tua musculatura. Pode fazer esses exercícios, gente, de forma dinâmica, tá? Precisa ficar paradinho aí, não. Vem aqui comigo. Precisa ficar paradinho para realizar esses movimentos, não.
pode ter uma movimentação, um giro, se a cadeira tiver movimento. Se não, você faz alguns balanceios para relaxar essas estruturas. Por isso da música animada. Então, sente a música, alonga, pode fazer outros exercícios além desses que eu trouxe para você, mas realiza, que eu quero saber como é que você está fazendo. E principalmente, alinha a coluna, tá? Relaxa esses ombros, nada de ficar assim, tá? Cabeça para frente não, recua, relaxa, alinha aí, ó, a tua postura para poder realizar esses exercícios. E manda para mim que eu quero acompanhar, tá? Vamos girar a vinheta aí, daqui a pouquinho eu volto com você pra gente fazer a revisão aí dos nossos conteúdos, ok? Tchau, tchau!